Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e vamos a mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e clicar em gostei. Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos falar um pouco a respeito de uma questão que eu mencionei em um vídeo anterior. Uma pessoa fez uma pergunta que me deu um pouco de brecha para falar mais a respeito disso. Eu creio ser importante nesse momento tomar uma posição, até mesmo porque infelizmente os profissionais que são os principais interessados nisso têm tomado pouca posição. O Conselho de Psiquiatria, se não me engano, recentemente emitiu uma nota muito significativa, importante, a respeito das terapias alternativas que vêm sendo propostas sem uma base científica, sem um conhecimento teórico que de fato possibilite a elas ter um segmento mais profissional e adequado. Alguns outros conselhos de profissões da área da saúde vêm se manifestando. O Conselho da Psicologia em si, que é o CRP ou o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, ou os Conselhos Regionais de Psicologia, tem se manifestado menos a respeito, já andaram se manifestando, mas eu creio que ainda falta uma posição mais firme com relação a essas supostas terapias, porque são ações muito perigosas. E não são ações que meramente são ineficazes. Essas terapias, inclusive existe uma terapia que eu recebi recentemente, uma postagem a respeito, e que eu fiquei realmente pensativo acerca de quem consegue acreditar nesse tipo de situação, de pessoas afirmando que são capazes de reorganizar o DNA da pessoa para fazer com que a vida dela melhore. Bom, a pessoa que se propõe a isso, obviamente ela não acredita no que ela está falando, porque se ela é inteligente o suficiente para organizar um ato criminoso e pilantra desse nível para roubar dinheiro das outras pessoas, ela também é inteligente o suficiente para saber que o que ela está falando é uma asneira e não tem sentido nenhum. Agora, as pessoas que buscam esse tipo de terapia, como essa que eu só peguei como exemplo, tem muitas outras, infelizmente, essa pessoa ela não pode ter prestado atenção em sequer uma aula de biologia do 2º grau. E não estou falando que ela tem que ser formada em biologia, não. A biologia básica que você aprende na escola é mais do que o suficiente para você entender que isso é incoerente e não tem lógica. Qualquer um que saiba o mínimo de biologia sabe que se você produzir uma ação de modificação do DNA, ou por meio físico, ou por meio químico, ou radioativo, que são as únicas formas de modificar o DNA, não existe modificação por força de vontade, mas sim por meios químicos, físicos e radioativos, qualquer modificação no DNA gera câncer e não felicidade. Nós temos aí os acidentes radioativos para nos demonstrarem o que é a modificação no DNA e o que ela gera. Não é felicidade, ela gera câncer. Então é completamente sem sentido. Se uma pessoa de fato tivesse condição de alterar qualquer coisa no DNA de outra pessoa, ela poderia mudar a estatura, cor de olho, cor de cabelo, porque tudo isso é determinado pelo teu DNA. Então, obviamente, a pessoa que propõe uma terapia dessa, ela não acredita no que ela está propondo, e as pessoas que buscam ela não têm o mínimo de conhecimento em biologia. Enfim, infelizmente, como eu disse, essa não é a única modalidade, existem várias outras. Mas como eu dizia, para além de ser uma terapia que não tem eficiência, essas supostas terapias alternativas, é mais do que isso. É pior do que isso. Porque se ela fosse apenas uma terapia neutra, ok, não é legal no sentido de, você está desperdiçando dinheiro numa coisa que não vai ter efeito, mas ok, o dinheiro é seu, você gasta no que você bem entendeu. O capitalismo diz que se você trabalhou para ganhar o dinheiro, ele é teu e você gasta no que você bem entender, desde que não seja algo ilegal. E por mais absurdo que pareça, essas supostas terapias alternativas não são ilegais. Nesse sentido, o que acontece? Se fosse apenas uma ação neutra que não produzisse efeito nenhum, tá bem, seria só teu dinheiro e teu investimento libidinal jogado fora. Mas para além disso, não é apenas que elas não produzam efeito, elas produzem sim um efeito. Esse é o problema, porque elas produzem um efeito negativo.
Essas supostas terapias alternativas, elas produzem um efeito placebo que em algumas circunstâncias é extremamente perigoso. O que é o efeito placebo? O efeito placebo normalmente ele é produzido a partir da sugestão. Quando você diz para alguém que essa pessoa vai melhorar e ela melhora pela sugestão. O efeito placebo ele foi descoberto em pesquisas nas quais se precisava entender o funcionamento de medicamentos e aí, para isso, as pessoas recebiam uma dose, uma parcela do grupo recebia uma dose da química de fato que estava sendo pesquisada, do medicamento que estava sendo pesquisado, e a outra parcela recebia um medicamento neutro, que não produz efeito nenhum. E nesse sentido, se percebeu que muitas das pessoas, e claro, os cientistas tinham conhecimento claro de quem estava recebendo que tipo de medicação, quem estava recebendo o placebo e quem estava recebendo o remédio de fato. E nesse sentido se notou que alguns dos pacientes que recebiam o placebo melhoravam em algum nível. Então não era uma cura, mas havia uma pequena melhora. Mais tarde eles entenderam, a partir de pesquisas, que o fato de você sugerir a uma pessoa que ela melhore, isso produz uma melhora. Isso já tinha sido investigado pelo próprio Freud, por incrível que pareça o efeito placebo, apesar que o efeito placebo eu creio que seja mais ou menos no mesmo período. O Freud ele já pesquisou a medicina na antiguidade e descobriu ou entendeu a partir das suas pesquisas que os médicos gregos conseguiam efeitos muito maiores terapêuticos em pacientes gregos do que em estrangeiros. E aí o Freud foi tentar entender, mas por que isso? Afinal, será que a gente sabe que a Grécia tinha muito preconceito em relação à mulher e em relação ao estrangeiro? Mas será que o preconceito dos médicos gregos era tão grande em relação ao estrangeiro a ponto de tratar ele de uma maneira menos eficaz do que aos pacientes gregos, propositalmente ou intencionalmente? E aí, ao buscar entender o porquê que os pacientes gregos tinham um efeito de melhora maior, se entendeu que isso tinha relação com a linguagem. Os médicos gregos falavam grego, portanto, quando atendiam pacientes gregos, eles se comunicavam, eles explicavam sobre a doença, eles produziam o efeito de sugestão nos seus pacientes, dizendo para eles que eles iam melhorar, que era só eles fazerem determinadas coisas que eles teriam uma melhora. O que eles não podiam fazer em relação ao estrangeiro, porque eles não tinham muitas vezes condição de se comunicar com os pacientes estrangeiros, porque esses não falavam grego e os médicos gregos nem sempre também falavam outras línguas estrangeiras. Nesse sentido, se conseguiu constatar esse efeito que a sugestão tem, que inicialmente foi utilizado pelo Freud e rapidamente ele percebeu que não só não era muito eficiente, como produzia, inclusive, poderia produzir malefícios ao paciente. Por isso, ele abandonou, criando o método de associação livre, que é muito mais eficiente e esse sim dificilmente produz malefícios quando bem manejado. E a partir disso, algumas dessas terapias alternativas, elas se apropriam desse conhecimento da sugestão e intencionalmente sugerem à pessoa que ela vai ter uma melhora. Só que qual que é o grande risco disso? Muitas pessoas vão dizer, mas tá, se a pessoa melhora, se sente melhor, o que importa se é só por sugestão? O que importa é que a sugestão não dura por muito tempo. Não é algo a longo prazo, é algo de curta duração. A sugestão, as palestras motivacionais, esse ato de motivar o outro, ele dura pouco tempo. Não é à toa que as empresas produzem palestras motivacionais, ou funcionário muitas vezes produz mais, se relaciona diferente com os colegas por um tempo e logo volta tudo ao que era. Porque esse efeito ele tem um tempo de durabilidade. E nesse sentido, quando você incentiva, por exemplo, uma criança que está com medo de cair a andar, a caminhar, ok, você faz com que ela tenha coragem de caminhar. Muitas vezes ela vai cair. Então mesmo que seja, não, você tentar, você se esforçar, você consegue, tudo, a criança vai andar, algumas vezes ela vai tropeçar, ela vai desequilibrar, ela vai cair. Só que a gente sabe que uma criança cair
aprendendo a andar, a chance dela se machucar grave é muito pequena. A menos que ela tenha alguma condição de saúde muito específica que torne ossos frágeis, coisas do gênero. Do contrário, ela vai cair, pode ralar um joelho, você vai ali, acode ela, faz curativo e pronto. Agora, se uma criança está na beira do precipício, poucos vão achar sensato empurrar ela precipício abaixo e dizer: vai lá, tenta voar que você consegue. E é isso a situação de uma pessoa em depressão. Ela está na beira do precipício. Então, quando essas terapias alternativas, que trabalham muito mais com essa ideia motivacional, que praticamente não tem serventia e que tem um efeito extremamente passageiro, quando elas tentam atender pacientes com depressão, pacientes com transtornos graves, o que elas estão fazendo é isso, é empurrando o precipício abaixo e dizendo que essas pessoas só precisam ter força de vontade e que elas aprendem a voar. Quando você tenta tratar uma depressão com qualquer tipo de método que não seja cientificamente estudado, muito bem elaborado, com uma base teórica firme, o que você está fazendo é entregar uma arma carregada na mão de alguém que disse que quer cometer suicídio. Então, para além de ser mero charlatanismo, essas terapias alternativas são um claro atentado à vida do ser humano. Em muitos casos, a pessoa só precisa desse efeito motivacional temporário para de fato ir ao ato. Muitas vezes a pessoa está em uma depressão tão grande que ela nem mesmo tem força de cometer suicídio. E por isso que quando um psicólogo, alguém habilitado para atender essa pessoa, vai tratar dela, é muito cuidadoso ao produzir melhora. O psicólogo não quer necessariamente que essa pessoa tenha muita energia antes dela conseguir canalizar essa energia para o lugar certo. Porque se ela tiver muita energia, muita atitude, a atitude pode levar ela ao ato que antes ela não faria. Então, às vezes acontece isso, algumas pessoas estão depressivas e começam a tomar medicação sem fazer acompanhamento terapêutico. E aí o que acontece é que 1 mês, 2 meses depois, a pessoa apresenta uma melhora que todo mundo fica contente. Nossa, olha como a pessoa está melhor. Aí passam uns dias, a pessoa comete suicídio. E aí, nossa, mas como assim? Agora que estava melhorando, ela cometeu suicídio? Exatamente isso. Agora que estava melhorando, ela teve energia o suficiente para fazer o que ela queria e não podia antes. Por isso que produzir esse efeito placebo, produzir essa sugestão de melhora no paciente, sem um tratamento adequado, sem uma base teórica firme que embase esse trabalho, é um risco extremo. É literalmente brincar com a vida humana. É jogar com o psiquismo do outro. E é um atentado à vida do outro. Não é mero charlatanismo. Nós temos que parar de tratar essas atitudes como se elas fossem simplesmente um desperdício de dinheiro para as pessoas que buscam esse tipo de terapia. Não, elas são um risco à vida de pessoas que estão em depressão, que têm transtorno bipolar, que têm dissociação de personalidade. São um risco enorme para pessoas que têm transtornos gravíssimos, que devem ser tratados com um acompanhamento multidisciplinar de psicólogo, psiquiatra, neurologista em alguns casos, equipe de enfermagem, fisioterapeuta. Existe toda uma equipe necessária para trabalhar com esse tipo de transtorno. É um transtorno gravíssimo. Não é qualquer coisa. Não é aparar uma unha. Estamos falando de algo equivalente a uma cirurgia cardíaca, uma neurocirurgia. Estamos falando de algo de extrema delicadeza. Não é algo simples que pode ser feito em casa. Então não é uma coisa que qualquer um que fez um cursinho furrepa de 2 semanas, de 1 mês, que pode sair atendendo pessoas com depressão, com transtorno bipolar, produzindo efeitos placebos que muitas vezes vão levar essa pessoa ao suicídio. É preciso ter muita cautela. Aí muitos vão falar, mas e a psicologia, não erra também? Sim. A psicologia erra e já errou muito ao longo da história. E inclusive está publicado nos livros de psicologia quais foram os erros dela. Inclusive nas obras freudianas, vocês vão encontrar o próprio Freud descrevendo muitos dos erros que ele cometeu ao longo da pesquisa na psicanálise. Só que olhem o tamanho da obra freudiana. É só Freud. Isso aqui é só Freud.
Nós temos Melanie Klein, nós temos Lacan, nós temos diversos outros teóricos que dedicaram uma vida inteira a pesquisar métodos, a investigar as consequências dos seus atos nos seus pacientes, que tiveram uma pesquisa de relevância e seriedade. Freud, inclusive, pesquisou sociologia e antropologia para entender o funcionamento do psiquismo humano. Não à toa escreveu Totem e Tabu, Psicologia das Massas, Futuro de uma Ilusão, entre outros. Porque ele foi pesquisar as bases antropológicas e sociológicas que constituem o sujeito. Porque ele passou uma vida inteira praticando a clínica e escrevendo a respeito da sua prática clínica. Ele teve uma pesquisa enorme para poder embasar e criar uma teoria consistente que soubesse o que estava fazendo. E não é diferente com as outras, tanto a psicologia como as abordagens na psicologia. A própria psicanálise mais tarde foi incorporada pela psicologia como uma abordagem, apesar de ela ainda seguir paralelamente como uma área independente. Então a psicanálise em si não é psicologia, mas a psicologia se apropria da psicanálise para sua atuação, justamente por entender que a base teórica que configura a psicanálise é muito forte e bem pesquisada e bem estudada. E as outras abordagens da psicologia não são diferentes. E quando a gente está em uma graduação de psicologia como a que eu fiz e me graduei, você não apenas está aprendendo coisas para sua prática futura, você está constantemente produzindo pesquisas, estudando, revendo métodos, você está produzindo conteúdo que embasa o trabalho. Então, a Universidade de Psicologia, principalmente as universidades públicas, que têm uma direção muito forte na área de pesquisa, elas não estão apenas formando futuros profissionais, elas estão questionando os profissionais atuais e questionando os métodos aplicados. E é por isso que mesmo que a psicologia cometa erros, sim, e ela comete, esses erros são revistos, esses erros são interpretados e são modificados. As atitudes que causam esses erros são modificadas. Esses métodos são revistos e reorganizados de uma maneira a produzir maior benefício do que causar malefício. Diferente dessas alternativas, essas terapias que surgem em cada esquina, uma diferente, que não tem método claro, que os próprios supostos profissionais dessas terapias não sabem explicar adequadamente como funciona o método deles, não sabem a base histórica que constitui, porque na maioria das vezes não tem base histórica nenhuma constituindo a teoria que eles seguem, não tem nenhum dado, pesquisa com comprovação relevante, inventam dados, e não é inventam dados no sentido, foi eficiente para 50%, vamos colocar 80% para dar mais atenção, para chamar... Não, é no sentido de que não foi eficiente para absolutamente ninguém, não foi pesquisado nada a respeito e colocam que tem 100% de eficiência comprovada. Cuidado, muito perigoso esse tipo de situação. Como eu mencionei, para uma pessoa que está minimamente estabilizada, a coisa pode não ser tão grave. Vai ser ainda um desperdício de dinheiro, de tempo e de investimento libidinal. Porém, para a pessoa que já está fragilizada psiquicamente, e que é o caso de todas as pessoas que estão com depressão, que têm transtorno, que estão em uma situação de sofrimento psíquico, para essas pessoas que já estão fragilizadas, a chance de você levar uma pessoa dessa a uma depressão maior ou ao suicídio é enorme se você não fizer um trabalho bem feito, embasado e cuidadoso. Então não podemos tratar com banalidade todas essas terapias alternativas que vêm surgindo por aí. É preciso tratar com a seriedade adequada. Obrigado pela atenção durante este vídeo. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam, cliquem em gostei nos vídeos e até um próximo.